Olá, boa noite para você. Bem-vindos ao Jornal da Guará, que está começando agora. A Agência de Mobilidade Urbana entrega ordem de serviço para início de obras no terminal rodoviário de São Luís. O início imediato das obras de recuperação da cobertura do terminal direcionada à Sinarte e outra ordem direcionada à RMC, no sentido de que ela possa realizar a desmobilização de todo o corpo administrativo que trabalha hoje, fazendo funcionar aqui hoje o terminal de São Luís. 7 homicídios com características de execução registrados nos últimos 5 dias em São Luís. Subiu para 17 o número de pontos afetados pelas manchas de óleo no litoral do Maranhão. Mais de 2.500 quilos de resíduos foram retirados das praias no estado. Aprovada na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência Estadual, que eleva a alíquota de contribuição dos servidores do Maranhão. E a programação pela Semana de Consciência Negra. Eu já começo o JG de hoje te contando que as obras no terminal rodoviário de São Luís estão previstas para começar amanhã. Isso mesmo, amanhã. Pelo menos foi o que informou a Agência de Mobilidade Urbana na ordem de serviço entregue hoje às empresas responsáveis pela reforma. Parte do terminal está interditada há 7 meses e quem trabalha por lá reclama dos prejuízos. A demora no início das obras de reforma do terminal rodoviário de São Luís tem incomodado quem trabalha no local. A representante da Associação dos Permissionários da Rodoviária da cidade diz que os responsáveis pela RMC Comércio e Serviços, atual empresa que administra o terminal, têm impedido o início dos serviços. A gente está muito revoltado com essa situação, porque se tem uma ordem do juiz, esse trabalho já era para ter iniciado desde segunda-feira passada, desde do dia 18. Mas o dono da empresa nega as acusações. Não, claro que não. Nós estamos aqui, inclusive, todo dia vem um engenheiro diferente, inclusive empresas daqui que estão querendo olhar. A gente tem acompanhado todos eles que vêm aqui, isso não procede. Na manhã desta quarta-feira, o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos esteve no terminal rodoviário de São Luís para entregar uma ordem de serviço que determina o início imediato das obras, tendo em vista a necessidade urgente de conserto da estrutura de cobertura para a liberação das plataformas de desembarque, interditadas há 7 meses. Essa ordem de serviço foi recebida formalmente hoje por uma advogada representante da empresa Sinarte e considerando que nessa ordem de serviço existem basicamente 2 determinações. Uma, o início imediato das obras de recuperação da cobertura do terminal direcionada à Sinarte e outra ordem direcionada à RMC, no sentido de que ela possa realizar a desmobilização de todo o corpo administrativo que trabalha hoje, fazendo funcionar aqui hoje o terminal de São Luís. Até a data de 9 de dezembro, nós estamos aqui hoje no terminal para cientificar formalmente a RMC também. A área de desembarque aqui do terminal rodoviário de São Luís foi interditada pela Defesa Civil Estadual em abril deste ano. E no último dia 4 de novembro, durante uma audiência de conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ficou estabelecido em um acordo entre as 2 empresas que as obras de reparo do teto deveriam começar desde o último dia 18 de novembro. As empresas RMC Comércio e Serviços e Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico são as responsáveis pela reforma, que prevê investimentos mínimos de aproximadamente 4 milhões de reais. De acordo com o presidente da MOB, após a entrega do documento, os trabalhos devem começar já nesta quinta-feira. A mobilização para o conserto do terminal é imediato a partir do recebimento da ordem de serviço e possivelmente nós teremos já uma movimentação física de pessoas e de equipamentos aqui no terminal rodoviário a partir da data de amanhã.
Um homem foi executado hoje pela manhã em frente a uma casa de albergados na Rua dos Afogados, onde cumpria pena em regime semiaberto. Testemunhas disseram à polícia que José Cirilo Salles, de 25 anos, foi abordado por um homem ainda não identificado que atirou na cabeça e no abdômen da vítima. Familiares contaram que hoje seria o último dia da pena de José Cirilo, que estava preso por roubo. A polícia acredita que o crime esteja ligado à guerra de facções na capital. E com mais esse crime registrado hoje pela manhã, já são 7 homicídios com características de execução registrados nos últimos 5 dias aqui em São Luís. Os números impressionam. Foram 7 homicídios com sinais de execução em apenas 5 dias na capital maranhense. Entre os crimes está a morte de Luan Alexandre Silva, assassinado com 8 disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na manhã da última terça-feira em uma via de grande movimentação, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Vinhais. O crime teria sido motivado por rixa entre integrantes de facções rivais. É conhecido como Luan do Poeirão, naquela região entre Vila Palmeira e Bequimão. Era um rapaz extremamente perigoso. A morte dele foi premeditada. Por quê? Porque no dia da sua morte, ele teve que ir na central de vara de execuções penais para assinar como todo dia ele faria, né? Como todo mês ele faz. E então não poderia estar armado. Então foram armados e mataram ele perto do Mix Mateus do Vinhais. Já na manhã desta quarta-feira, José Cirilo foi executado em frente a um abrigo no centro de São Luís. O local é destinado para presos que cumprem pena no regime semiaberto. Era o último dia que ele ia cumprir essa sentença. E quando ele saiu às 6 horas da manhã, tinha uma pessoa da outra facção do Bonde 40 esperando por ele e executou com 6 tiros. Além das mortes de Luan e José Cirilo, a polícia investiga as execuções de Daniel Ferreira, Francisco José, Paulo Sérgio, Maxson Diniz e Domingos de Ramos, que foram assassinados entre os dias 16 a 20 deste mês. A polícia trabalha para que em até 30 dias finalize as investigações. E diante desses homicídios ligados ao crime organizado, a polícia cumpriu hoje 28 mandados de prisão na Operação Derrama. Todos os presos pertencem a uma facção que atua na região da Cidade Olímpica. 11 já estavam presos dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas e davam ordens para outros criminosos que estavam em liberdade. Entre o grupo, 9 mulheres foram presas. Segundo a polícia, a facção era responsável por crimes de homicídios, roubos e tráfico de drogas na região metropolitana de São Luís. As investigações começaram há cerca de 6 meses, onde o celular de um dos indivíduos, no caso o comandante da organização criminosa, foi plotado, e a partir das conversas dele com os outros membros da organização criminosa, nós conseguimos identificar um grupo responsável pela prática de toda sorte de crimes na região específica da área da Cidade Olímpica, onde ele, de dentro do presídio, comandava essa organização. Ele comandava, dentre a prática de vários crimes, como o tráfico de drogas e comercialização de armas, também funcionava como um líder de uma espécie de tribunal do crime, onde ele era a pessoa responsável por definir quais eram as penas aplicadas àquelas pessoas dentro e fora da facção que desobedeciam às ordens dele. Estavam todos sendo monitorados já há alguns dias e por isso o êxito da operação, nesse número significativo. É importante destacar que representa possivelmente a maior operação já feita no âmbito da Superintendência de Polícia Civil da capital. Um dos maiores desastres da história no litoral nordestino ainda não passou. Novas manchas de óleo ainda continuam sendo encontradas. Aqui no Maranhão já foram retirados mais de 2.500 quilos de resíduos das praias.
Subiu para 17 o número de pontos afetados pelas manchas de óleo no litoral do Maranhão, de acordo com o último relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Nesse final de semana nós tivemos denúncia, a partir do dia 15 e no dia 16 também, e rapidamente nós deslocamos navio para verificar manchas no mar, para lá, para o local, e um helicóptero nosso da Marinha também que foi percorrendo todo o litoral para fazer todo um mapeamento. Depois do mapeamento feito, paralelamente a gente manda tropas também, bombeiros, equipes de CMBio, pessoal do Exército nos apoiando e Marinha juntos também, para fazer a limpeza nas praias. Além da atuação em campo, a Capitania dos Portos acompanha os novos registros através do Centro de Operações de Incidentes de Poluição por Óleo. Uma estimativa de em torno de 2.500 quilos de todos os locais que foram atingidos. Nós tínhamos, antes do dia 15, 12 pontos. E agora com essa nova incidência que nós temos nessa última malha de Cisídia, nós tivemos mais 5 pontos, então são 17 pontos. Desses pontos extras, nós já limpamos a Praia do Barro Vermelho, o Paulino Neves está totalmente limpa, nós já conseguimos concluir a tarefa. Lá em Araioses, a Ilha das Canárias, nós também concluímos ontem a tarefa de limpeza. Estamos ainda na Ilha dos Poldos e na Ilha do Caju fazendo essa limpeza hoje. E em Tutóia, na Praia do Pontal e a Baía de Melancieiras, nós também estamos fazendo a limpeza. Na sexta-feira foi realizada uma operação de monitoramento conjunto e coleta de corais para verificar a presença de resíduos de petróleo no litoral oeste do estado, região do Parcel de Manuel Luiz. Nesse trabalho de monitoramento do Corpo de Bombeiros em parceria com a Marinha, não foram encontradas áreas impactadas. A região foi catalogada e amostras de corais foram recolhidas para análise. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que realiza um trabalho de monitoramento contínuo em parceria com a SEMA, inclusive nos municípios de Tutóia, Paulino Neves e no litoral leste do estado. As equipes do Centro de Operação de Incidentes continuarão atuando para dar maior agilidade no recolhimento da substância das praias do litoral maranhense. E a seguir, os detalhes da aprovação da reforma da Previdência do Estado na Assembleia Legislativa. Aprovada hoje na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência do Maranhão. Apenas 2 deputados votaram contra o projeto de lei complementar que vai aumentar a alíquota de contribuição previdenciária para mais de 60 mil servidores do Estado. Bel Soares. Como era de se esperar, hoje aqui na Assembleia Legislativa, o grande tema discutido, apreciado, votado, foi o projeto de lei complementar 014 do Governo do Estado, que faz uma adequação ao texto constitucional da reforma da Previdência, aprovada agora em novembro, no dia 12, lá no Congresso Nacional. E olha, Bianca, o dia foi bem movimentado. A cabine de imprensa estava lotada, todo mundo acompanhando esta votação. E eu começo, Bianca, falando da votação na Comissão de Constituição e Justiça, que teve 11 votos a favor e apenas 1 voto contrário. Esse voto foi do deputado Adriano, que inclusive teve 3 emendas parlamentares apresentadas ao projeto e que todas foram negadas. Uma dessas emendas, inclusive, Bianca, foi sugerida, proposta por associações dos magistrados, Defensoria, Ministério Público. Eu conversei com o deputado Adriano sobre essas emendas. De fato, o governo tem a maioria dos deputados estaduais e aprova o que quer aprovar. E as minhas emendas eram nada mais nada menos do que conseguir democratizar mais o conselho que vai tocar daqui para frente outras questões desta reforma previdenciária. Outras emendas, reduzir a alíquota que o governo aumentou consideravelmente a alíquota que será descontada do contra-cheque dos servidores, então essa minha outra emenda seria para reduzir esse aumento, mas infelizmente também foi rejeitado. Ainda na CCJ, Bianca, o deputado Dr. Iglesio apresentou uma defesa ampla, trazendo números, dados, para justificar a aprovação do projeto. Entre esses dados, ele apresentou números, de servidores ativos por faixa etária, considerando quem pagaria
pagaria menos, quem pagaria mais, e eu também conversei com o doutor Iglesio sobre essa sua defesa. O que acontece? Antes todos pagavam 11%, todos os servidores pagavam. Com essa nova reforma, com essa mudança de alíquotas, que é obrigatório, o governo estadual é obrigado, porque a Constituição Federal foi emendada por uma proposta do governo Bolsonaro que foi modificada na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas o governo Maranhão é obrigado a fazer. O que aconteceu? Para quem recebe até um salário, a faixa a alíquota que era de 11 vai para 7,5%. Para quem recebia de R$1.000 a R$2.000, a alíquota que era de 11 vai para 2%, para 9%. A partir disso, ela tem alguns incrementos. Só se transforma numa alíquota mais alta para os salários a partir de R$39.000, que são muito poucos. E ainda na CCJ, Bianca, desculpe se estou sendo repetitiva, mas é que foi um assunto bem amplo. Ainda falando sobre essa votação na CCJ, o deputado Arnaldo Melo, que ontem foi um dos que se ausentou durante a leitura do relatório que foi feita pelo relator do projeto, o deputado Rafael Leitor, que também é o líder do governo aqui na casa. Hoje o deputado Arnaldo Melo apresentou um voto a favor do projeto, inclusive foi um dos poucos nessa votação da CCJ que usou o microfone para falar o seu voto e também para justificar. Bom, feitas essas observações, o projeto foi levado a plenário e dos 30 deputados presentes, apenas 2 foram contrários ao projeto. No caso, o deputado Adriano, que manteve o seu voto, e também o deputado Zé Inácio, que é do PT, é base aliada do governo, mas que desde ontem se posiciona contrário a este projeto. Inclusive, ontem, ele foi um dos que fez o pedido de vistas do projeto. Eu conversei com ele sobre o seu posicionamento. Por 2 motivos. Primeiro, é que eu não considerei que a proposta foi bem debatida. Eu fui contra aprovar no afogadilho. Segundo, para eu manter a minha coerência, que tenho feito várias críticas à reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional. E olha, Bianca, um dos grandes argumentos para a aprovação do projeto seria a questão das penalidades impostas pelo governo caso essas alterações não fossem aprovadas, essas alterações não fossem feitas. E eu conversei com o deputado Rafael Leitor, que me explicou quais seriam essas penalidades. Perguntei a ele também sobre prazos para aplicar essas alterações nas alíquotas de contribuição previdenciária. Como a emenda constitucional já está em vigor, já é vigente, ela coloca que essas alíquotas, que nenhum servidor de regime próprio pode ter alíquota inferior a 14%. Entendemos que, então, a partir da promulgação da Constituição, então é maneira imediata. As penalidades é que o Estado fica proibido de fazer convênios com a União, fica proibido de contrair empréstimo, e outras sanções também são previstas na própria Constituição Federal, que foi aprovada através da Emenda Constitucional 103. Este projeto, lembrando, estabelece alterações nas alíquotas de contribuição previdenciária e cria também a comissão que vai discutir a reforma previdenciária do Estado por um período de 2 anos. Esta comissão deve ser formada por representantes do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e de instituições como sindicatos também. Bel Soares para o Jornal da Guará. Ok, Bel, a gente não muda de assunto, continua aqui falando de reforma da Previdência do Estado. Nós preparamos para você aqui um telão para trazer algumas informações, para clarear mais ainda na sua mente sobre essas alterações nas alíquotas de contribuição previdenciária aqui do Estado. Bom, sobre essa alíquota de contribuição previdenciária, como era antes? Antes, todos os servidores aí, independentemente de faixa salarial, contribuía com 11% para todas as faixas salariais. O que foi que aconteceu? Com os servidores que ganham até um salário mínimo, houve uma redução desse percentual, que era 11% e agora ficou 7,5%, 7,5%. Agora, para quem ganha de R$ 3.000 a R$ 5.839 e que antes contribuía aí com 11%, agora subiu para 14%.
Essa aqui é considerada a maior faixa de contribuintes do Estado. Agora, para quem ganha entre 20 mil e 39 mil reais, vai contribuir com 19%. Lembrando que essa aqui é considerada a maior faixa salarial do Estado. E hoje foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara a proposta de emenda à Constituição que permite a prisão de pessoas condenadas em segunda instância. A proposta precisou ser alterada e uma nova PEC foi criada para não ferir a Constituição. A nova PEC estabelece que o trânsito em julgado, ou seja, quando a decisão da qual não se pode mais recorrer, ocorre em tribunais de segunda instância. O deputado federal Edilásio Júnior é o único parlamentar maranhense na comissão lá da CCJ que votou a favor da proposta. Assim, jogando um balde de água fria naqueles que eram contrários, sempre utilizando o argumento da cláusula pétrea. E que nós, como parlamentares, jamais poderíamos ferir a nossa Constituição de morte ao mudar uma cláusula pétrea e muito menos o momento em se formar ou se falar em criar uma constituinte. Então, quando conseguimos chegar nesse entendimento do recurso especial, do recurso extraordinário, passar a ser uma ação autônoma, uma ação revisional e o trânsito julgado dar-se-á no momento do Tribunal de Justiça do Estado, no Tribunal de Justiça Federal, nós conseguimos um entendimento para dar uma satisfação aos brasileiros, para dar uma satisfação à nossa nação, que não consegue mais comungar com o sentimento de impunidade que ronda, para concluir, senhor presidente, que ronda as nossas casas, os nossos lares. Bom, você acabou de ouvir aí o pronunciamento do deputado federal Edilásio Júnior, que votou a favor aí dessa nova PEC, e ele é o único maranhense que compõe a CCJ lá do Senado e votou a favor, como você acabou de acompanhar. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União, decreto legislativo que oficializou o acordo de salvaguarda tecnológica entre Brasil e Estados Unidos para a exploração tecnológica da base espacial de Alcântara. O acordo de salvaguardas tem por meta proteger a tecnologia desenvolvida pelos países contra o uso ou a cópia não autorizada. O acordo foi assinado em março nos Estados Unidos, mas teve de passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado também para ser validado. E ainda continua o impasse que atrasou as eleições para conselheiros tutelares aqui em São Luís. Mesmo com os candidatos em protesto, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é responsável pela eleição, mantém a data da votação. É dia 15 de dezembro. Pela manhã, o prédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente continuava ocupado. Os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar de São Luís pernoitaram na sede do Conselho, pedindo a presença da Promotoria da Infância, procuradores do município e representantes da Câmara Municipal. Não é salutar de que se faça uma eleição nas 10 áreas de São Luís, como é para fazer dia 15, que é a ideia do Conselho Municipal, e porventura as pessoas eleitas, onde há 7 candidatos, vão buscar suplente em outras áreas, né? E, além disso, quando houve a abertura de novas inscrições para as 7 áreas, abandonaram as áreas como Itaquibacanga, Coroadinho e área do centro. Então, vejam só, quando eles falam que pessoas já ficaram reprovadas 2 vezes, de novo, o CMDCA deve discriminar. Teve pessoas que fizeram prova uma única vez e, em seguida, não houve a possibilidade, a oportunidade de fazer outra vez. Eles alegam que não pode haver as eleições para os conselhos tutelares sem que haja candidatos suficientes por área. Querem colocar uma eleição em áreas com 4, com 6, 8 candidatos. Além disso, colocar a Fundação Sousandrade
para fazer um processo de provas de nível altíssimo, não é concurso, a prova em si ela não dá o direito de ser conselheiro tutelar, ela apenas leva você para ser candidato e quem escolhe, está na lei federal, é a população. Além disso, a lei municipal ela não diz nenhum requisito, nenhum artigo, nenhum inciso que tem o exame psicológico. Não tem como provar, está aqui a lei municipal, não existe isso aqui, aonde a Fundação Souza Andrade coloca um exame psicológico que também reprova, elimina o candidato. Mas de acordo com a presidência do Conselho, as eleições acontecerão no próximo dia 15 de dezembro. A resolução do Conselho Nacional da Criança diz que quando não tiver o número mínimo de candidatos, nós devemos reabrir as inscrições. Nós fizemos isso, então eles não passaram novamente. Então o processo vai seguir normalmente, no dia 15 de dezembro acontecerá as eleições aqui em São Luís. Após o intervalo, você vai ver aqui no JG a programação da Semana de Consciência Negra em São Luís. Hoje é o dia da consciência negra. Tem programação especial durante essa semana, que começou na segunda-feira, segue até sábado aqui em São Luís. Hoje, no fim da tarde, começou um ato político-cultural no centro da nossa capital, com diversas ações voltadas para as comunidades quilombolas e as comunidades de matriz africana. Sobre essas ações, eu converso aqui no estúdio com o coordenador estadual do programa Maranhão Quilombola, Mauro Marques. Seja muito bem-vindo, coordenador, aqui ao Jornal da Guará, nesse dia tão importante, né? Obrigado, primeiro, pelo convite, né? E estamos sempre à disposição para conferir junto com vocês e a população os anúncios, né, deste dia tão importante que é o Dia da Consciência Negra. Coordenador, hoje, dentro desse ato político-cultural realizado, está acontecendo agora lá no centro de São Luís, aqui no centro, estão sendo entregues títulos de terras aos quilombolas. Como é isso? Bem, primeiro o programa Maranhão Quilombola, ele foi instituído, né, em 2015 para dar uma resposta à população maranhense dos bens, serviços públicos voltados para essa população, né, historicamente expropriada de seus direitos básicos e fundamentais. Hoje, no Dia da Consciência Negra, um dia muito oportuno para nós refletirmos sobre o papel e o lugar dessas populações quilombolas, da população negra em geral, no nosso estado. Esse ato, ele culmina com anúncios, de políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas ao longo do ano para essas populações. Dentro desse programa Maranhão Quilombola, Dentro do programa Maranhão Quilombola. Esse programa, na verdade, ele reúne um esforço coletivo de todas as secretarias de Estado. Então é um trabalho conjunto. Isso, para a execução, né, e para a estruturação dessas políticas públicas para essa população. Hoje, entre diversos anúncios, você bem destacou a entrega de títulos, né, e de arrecadação de territórios quilombolas. Como é assim essa arrecadação? A arrecadação o Instituto de Terras do Maranhão, ele promove um georreferenciamento dos territórios e dentro do processo de arrecadação será identificado se tem dono, se não tem, né? E ao final desse processo é dado o título para essas populações. Bom, dentro desse programa também existe o selo quilombola. Como é que funciona esse selo? Certo. O selo Quilombos do Maranhão é uma das estratégias de implementação do programa Maranhão Quilombola. Ele visa garantir que a produção que é desenvolvida nessas comunidades quilombolas tenha um destaque. A produção agrícola. A produção agrícola, não é? Com a certificação de origem social e territorial, garantindo então que esse produto orgânico ele tenha essa identidade e valorize não apenas
o produto em si, mas que valorize todo um modo de vida, um modo de produzir. Então isso pode chegar na mão dos consumidores, os consumidores podem identificar, né, essa produção e comprar. E valorizar aquilo que é produzido aqui, pelos quilombolas. Sabendo que é de origem quilombola. Não é? Além do selo Quilombos do Maranhão, aliás, para potencializar essa produção orgânica, não é? Que tem todo esse arcabouço simbólico que envolve a territorialidade de onde vem o produto, né? Hoje também está sendo anunciada a entrega de 50 kits de irrigação para essas populações, sobretudo aquelas que já vêm aderindo ao cadastramento do selo Quilombos do Maranhão, né? Então, isso irá potencializar essa produção e, sem dúvida, garantir renda para essa população quilombola. Na verdade, é um dos fatores mais determinantes da qualidade de vida para essas populações quilombolas é a geração de renda. Então, nós não estamos apenas no governo do Estado vendo e constatando os problemas históricos que são cometidos essas populações, mas estamos apontando para saídas e as saídas mediante as políticas públicas estruturantes tão desejadas ao longo da história de formação desses territórios. Bom, é a semana aí de consciência negra que está acontecendo aqui em São Luís, começou na segunda-feira, segue até sábado, então você pode acessar tanto o site quanto as redes sociais da Secretaria de Igualdade Social e também outras secretarias. O governo do estado está voltando as atenções esta semana para toda a programação aí que está disponível. Eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós agradecemos e a programação segue com a exposição de terreiros, né, de indumentárias de terreiros, né, no Odilo. Né? Vamos valorizar o que é nosso. Isso, no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. Esperamos a participação e a visita de todos. Pronto, está todo mundo convidado. Muito obrigada. Todo mundo convidado. Tá? Boa noite. Boa noite. E a seguir, a programação da Semana de Teatro no Maranhão. Mas antes do nosso intervalo, veja aí a tábua de marés para amanhã. A quinta começa com Praia-Mar de 4,8 metros a partir das 2 horas e 46 minutos. Às 9h22, Praia-Mar com 1,1 metro. À tarde, às 15 horas e 33 minutos, volta a Praia-Mar, mas desta vez com 5,1 metros. E a quinta encerra com baixa-mar de 1,3 metro a partir das 21 horas e 59 minutos. A Semana do Teatro do Maranhão é um sucesso, por isso chega a 14 edições, levando o público fiel à plateia do Arthur Azevedo, o palco sagrado que recebe apresentações de espetáculos que valorizam a produção local e abre espaço também para o talento de companhias de outros estados. As batidas no tambor embalam e movimentam os artistas. Estamos na 14ª Semana de Teatro do Maranhão. Por aqui, enquanto os espetáculos não começam, os atores se aquecem com as oficinas que desenvolvem técnicas corporais. O Pedro veio de Brasília com a Companhia Burlesca e, além de se apresentar no evento, também participou de outras atividades. Eu, como nordestino paraibano, também estou muito feliz de estar mais uma vez no Nordeste apresentando. E também é muito bom poder trazer o nosso trabalho, que é desenvolvido lá no DF, aqui dentro da semana que está tendo outros grupos de outros lugares do país, conhecer também a produção local aqui do Maranhão. Já nesta oficina, os atores compartilham experiências sobre as trajetórias pelos palcos espalhados pelo país. Até agora a gente está num momento de troca, um momento de conversa, partilha, onde a gente apresenta um pouco da nossa experiência, da nossa vivência ao longo dos 14 anos que o grupo já tem e pode ouvir os artistas daqui que também vão contar suas realidades, vão falar dos desafios que é fazer teatro hoje, que está cada vez
vez mais difícil, mas a gente está cada vez mais resistente. Durante a Semana do Teatro no Maranhão, 14 espetáculos vão se apresentar no palco do Teatro Arthur Azevedo, além de 4 cenas curtas. A gente está trabalhando a mostra especial de cenas curtas, que é uma mostra que, para pessoas que ainda não têm espetáculos prontos, está em processo de crescimento, de aprendizado, para que democratize mais ainda. A gente tem uma mostra especial, que é a mostra especial Marcelo Flecha, que é a mostra de todo o homenageado, que é também muito interessante, e tem várias oficinas durante a semana inteira. O Dejaelton veio de Pernambuco para a apresentação do espetáculo Malassombros, que conta algumas lendas do sertão. Para a gente é uma alegria imensa estar aqui pela primeira vez. A gente conheceu um pouco a cidade hoje e o povo é muito bonito, muito hospitaleiro. E a cidade também é uma lindeza. E quando a gente chegou aqui nesse teatro maravilhoso, a gente já se apaixonou. Hoje a gente está com expectativa muito boa, assim, de que a apresentação vai ser uma troca das nossas culturas, né, de Pernambuco e Maranhão. A Dona Morte é uma das lendas contadas no espetáculo e ela mesma fez questão de deixar o convite. Ei! Ô menino! Ô menina! Tem medo da morte? Tenha não! Venha cá pro Arthur Azevedo hoje, é de 8 horas. Tá aí o convite feito. E o JG desta quarta fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 6h30 da noite. Eu, é claro, conto com a sua companhia. Então, até amanhã.